também a respeito da decisão desse final de semana, que chamou bastante atenção. A gente estava toda aquela confusão na sexta-feira, ataque hacker no Ministério da Saúde, o comprometimento do Conect SUS, que é o comprovante de vacinação, inclusive, que dá acesso a esse comprovante de vacinação, e as mudanças que o governo brasileiro iria colocar na entrada de turistas no Brasil. Bom, aí veio o ministro Luiz Roberto Barroso e determinou, então, que sim, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para quem entra no Brasil. Ele determinou nesse final de semana. A gente sabe que o presidente Bolsonaro é contra essa comprovação da imunização, diz que não tomou vacina e ele mesmo disse que se saísse do país não poderia voltar se ele mesmo determinasse a obrigatoriedade do passaporte da vacinação. E tem uma questão agora que nos eventos lá em Brasília, como, por exemplo, o evento do Supremo Tribunal Federal, exige a comprovação de vacinação. Bolsonaro está entre as autoridades convidadas para a posse do novo ministro do STF, André Mendonça, na próxima quinta-feira. E a grande pergunta é, será que ele vai tomar vacina até lá? Ou será que ele não vai? Ou vão deixar passar essa história, hein, Josias? Cada constrangimento, né, que o Bolsonaro faz o país passar, né? Essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de impor a obrigatoriedade da apresentação do passaporte de vacina aos viajantes que chegam ao Brasil, essa decisão era previsível e necessária. A gente tinha falado sobre ela aqui. Era inevitável que o ministro tomasse uma providência diante da inação do governo. Mais uma vez, o governo vai ter que fazer, por pressão, o que o negacionismo do presidente Bolsonaro impediu as autoridades de fazerem por opção. Essa decisão submete agora o próprio Supremo a um constrangimento adicional, porque, pelo protocolo que foi adotado na Suprema Corte Brasileira, o comprovante de vacina é exigido de todos os que querem entrar na sede do tribunal, ali na Praça dos Três Poderes. E aí o não vacinado Jair Bolsonaro foi convidado para a solenidade de posse do novo ministro André Mendonça, indicado por ele, o terrivelmente evangélico. A posse está marcada para quinta-feira. O Bolsonaro chamou o passaporte de vacina de coleira, num discurso que ele fez numa solenidade no Palácio do Planalto. Se o Supremo se fingir de morto, pode transformar as regras que o ministro Barroso impôs aos viajantes num passaporte para desmoralização. Tem uma intensa negociação nos bastidores para ver como tratar o Bolsonaro. Veja a que ponto chegamos. Tem uma discussão, uma sugestão, uma insinuação de que o presidente faria um bem a si mesmo e ao tribunal se ele, pelo menos, se submetesse a um teste, um teste do tipo RT-PCR. Ele precisaria apresentar um teste negativo, feito com 72 horas de antecedência para poder entrar no tribunal. Significa dizer que, se ele for atender a essa sugestão, ele tem que fazer o teste agora, nessa terça-feira, porque a posse está marcada para quinta-feira. É realmente constrangedor o quadro institucional que o presidente Bolsonaro impõe ao país com o seu negacionismo. Porque o presidente, recentemente, foi à ONU, tinha que fazer lá um discurso, e também teve uma discussão intensa, deve deixar, não deve deixar, mas compreendeu-se naquele momento que a ONU é um território internacional e que os Estados Unidos não poderiam impor as suas normas de acesso aos estrangeiros e tal, aos chefes de Estado que estavam chegando. Mas o Bolsonaro teve que mastigar a pizza que o Tinhoso amassou na calçada de uma pizzaria de Nova York. Uma churrascaria brasileira teve que fazer um puxadinho também na calçada para que ele pudesse almoçar. Quer dizer, é tudo muito constrangedor. Mas eu insisto, se o Supremo se fingir de morto e permitir que o Bolsonaro entre lá na Galega, aí esse passaporte que agora o ministro do Supremo impôs aos viajantes que chegam ao Brasil, ele vira um passaporte para desmoralização do tribunal. Não é concebível que uma regra que vale para todo mundo seja negligenciada em relação ao presidente da República. E o mais curioso, o mais inusitado, é que no dia da posse vai estar ocorrendo, no plenário virtual do Supremo, justamente o julgamento
dessa decisão do ministro Barroso, que foi uma decisão liminar, precisa ser corroborada ou não pelo plenário do Supremo. Presume-se que a maioria dos ministros do Supremo vai referendar a decisão do ministro Barroso. A votação começa no plenário virtual na quarta-feira e se prolonga ao longo de todo o dia da quinta-feira. Portanto, quando o ministro Mendonça, o novo ministro, estiver tomando posse, a votação estará ocorrendo no plenário virtual. E não faz o menor sentido que, no instante que estiver corroborando, reforçando a decisão do ministro Barroso, o tribunal servir um refresco ao Bolsonaro na entrada do prédio, liberando o presidente de exibir, pelo menos, um teste negativo de Covid. Aliás, começa a valer hoje essa obrigação do passaporte da vacina. Isso é muito importante, que os brasileiros também têm que apresentar, né? Todo mundo que entra no país de voos internacionais precisa apresentar esse passaporte. A portaria, trazendo detalhes das regras, ainda não foi divulgada. Essa decisão saiu no final de semana. Há uma expectativa para o anúncio hoje, a gente está acompanhando isso, o anúncio hoje da portaria do governo brasileiro sobre as regras, né? Como é que vai ser isso? Como é que eles vão cumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal? Mas, segundo a decisão de Barroso, já vale a partir de hoje essa obrigatoriedade. E é importante dizer também que o Conect SUS, que é justamente o aplicativo que você consegue o seu comprovante de maneira digital, ele ainda não voltou ao ar desde sexta-feira no ataque hacker. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesse final de semana que eles têm sim todos os dados em backup, não perderam, e que o Conect SUS deve voltar a funcionar na próxima terça-feira, quer dizer, nessa terça-feira, amanhã. A gente está aguardando também, qualquer novidade a gente traz aqui.